Aproveita porque vai acabar. Eu estou falando do milagre da aposentadoria. Em breve o governo vai lançar aí uma medida provisória, a MP, ela tem validade de lei imediatamente e essa medida é para acabar com o milagre da aposentadoria. O que é o milagre da aposentadoria? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo, mas eu já adianto que, de acordo com advogados especialistas, a prática não é um crime. A prática não é ilegal, pois não se trata de uma fraude. Além disso, os advogados especialistas em INSS apontam que isso não deve trazer grandes prejuízos para o governo, porque não é para muitas pessoas. Somente algumas pessoas podem realizar esse processo, vamos dizer assim, essa brecha dentro da lei para aumentar a sua aposentadoria. São pessoas que pagaram um salário mínimo durante toda a vida e podem, com uma única contribuição, um único pagamento de INSS, conseguir um benefício maior do que R$ 3.800. Então, portanto, é fundamental para isso a orientação de um profissional, de um advogado, para avaliar cada caso. É uma estratégia jurídica, não tem manobra, logo não tem consequências também para aquelas pessoas que conseguirem aumentar o valor do seu benefício através dessa estratégia. Vou explicar rapidamente para vocês aqui, para entender melhor. Eu só peço um favor que você compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que chegue para outras pessoas, porque já está acabando. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação muito importante sobre INSS, hoje dia 18 de junho de 2021. Vou fazer um convite para você. Não é inscrito aqui no canal, quer ficar informado? Aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Assim você recebe os vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações, dicas, fica por dentro das explicações de cada matéria que eu publico nesse canal. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, um forte abraço, minha gratidão a todos que compartilham, comentam, participam aqui do canal. Acontece que com a reforma da Previdência de 2019, passou a valer, portanto, uma nova forma de fazer o cálculo da aposentadoria e acabou deixando ali uma brecha que permite que os valores recebidos pelos aposentados do INSS sejam aumentados em quase 250%. Vou pedir para você deixar um like, um joinha, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho informativo aqui no YouTube, para que esse vídeo possa chegar para outras pessoas. Na regra, antes da reforma da Previdência, na regra anterior, não eram considerados os valores de pagamento de INSS, de contribuição, antes de 1994, quando houve a mudança da moeda para o real. O benefício a ser recebido pelo aposentado era calculado com base na média de 80% das maiores contribuições. Você tinha a possibilidade de deixar de fora, de descartar 20% das menores contribuições para que tivesse um salário maior, porque nós sabemos que no início todo mundo começa ganhando ali um salário mínimo. Quando existe uma oportunidade, os salários são maiores, ou seja, você consegue maiores salários lá no final da sua carreira, quando você está conseguindo ali próximo da sua aposentadoria. Já na nova regra, apesar também de não considerar os valores antes de 1994, o tempo é considerado. Por exemplo, se você contribuiu 15 anos antes de 1994, os valores não entram no cálculo, mas esse tempo é válido para sua aposentadoria. Então, portanto, na nova regra, o valor da aposentadoria, ele fica pelo menos, para quem ganha mais do que o salário mínimo, 60% da média de todas as contribuições. Ou seja, considerando tudo que você contribuiu depois de 1994, o que for maior do que o salário mínimo, 60% da média, até 15 anos para a mulher, 20 anos para o homem, tendo um aumento de 2% a mais para cada ano
que você fizer com limite de 100%, por exemplo, a mulher trabalhou ali 16 anos, ela vai ter, portanto, 62%. Trabalhou 17 anos, 64%. Então, cada ano a mais até atingir 100%. O homem trabalhou 20 anos, 60%, 21 anos, 62%, 22 anos, 64% até 100%. Dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai receber a média salarial de acordo com o tempo de contribuição a mais. Se for só os 15 anos, vai receber 60%. É aqui que entra a estratégia. É aqui que entra essa história. Se forem só os 15 anos de contribuição, é 60%. Só lembrando que para quem recebe salário mínimo, é salário mínimo, não é 60% do salário mínimo. Vamos lá. É aí que entra o milagre da aposentadoria, que é chamado, ganhou esse apelido, milagre da aposentadoria. Alguns advogados que deram esse nome, porque beneficia os trabalhadores que completaram 15 anos de contribuição antes de 1994. Acontece que a nova regra, apesar de reconhecer apenas 60% da média das contribuições, para quem tem apenas 15 anos de contribuição, ela também diz que você pode descartar todo o período que for prejudicar você, desde que você continue tendo 15 anos, que é o mínimo necessário para aposentar. Então, portanto, é por isso que eu falo, beneficia aqueles trabalhadores que completaram 15 anos de contribuição antes de 1994. Então, não é para muitos, mas eu acredito que muitos tenham. E aqueles que não têm, vou deixar uma dica aqui antes de eu continuar, antes de eu entrar no cálculo, para tentar explicar melhor para vocês. As pessoas que estão trabalhando, mas que têm condições de provar antes de 1991 o trabalho rural, o tempo rural, fica aqui a dica também. Talvez você tenha a documentação aí dos pais, você tenha a documentação da propriedade e não pode ter, é lógico, ter vínculo na cidade, né, tá trabalhando registrado com carteira na cidade, urbano, mas até 1991 você consegue, sem recolhimento de INSS, ganhar o tempo rural. Existem outros fatores também, como alistamento militar, entre outros, que não exigem recolhimento de INSS. Então, a grande dica aqui, você conseguir esse tempo, mesmo que você não precise, você tenha contribuição, 15 anos de INSS antes de 1994, se for rural, até 1991, é uma dica que eu deixo para vocês. Por quê? Vamos entender o cálculo. Após as contribuições de 1994, o trabalhador que vai dar entrada na sua aposentadoria, ele pode descartar todas as contribuições menores e ficar apenas com 15 anos antes de 1994. Por quê? O valor antes de 1994 ele não é considerado porque é antes do real. O que você vai fazer? Você vai dar entrada na sua aposentadoria e vai fazer apenas uma única contribuição extra sobre o valor máximo pago pelo INSS, o teto do INSS, que hoje é R$ 6.457, R$ 6.457 em 2021. Dessa forma, o teto é considerado a média desse valor. Porque como antes de 1994 não se considera, você vai pedir para descartar. Isso aí quem vai fazer é o seu advogado, você não tem que se preocupar com isso. Você vai pedir para descartar todo o tempo depois, só que você precisa de 15 anos, você tem uns 15 anos antes de 1994, quando não é calculado o valor da média, você vai ter praticamente um salário, no caso de R$ 6.433. O presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, lá do Ceará, João Ítalo Pompeu, deu uma explicação nessa matéria que eu vou trazer para vocês. Ele explica o seguinte: para receber o valor máximo da contribuição, teria que pagar 20% no caso dos R$ 6.433,57, que é o teto, o que corresponde a R$ 1.286,71. Ou seja, você pediu sua aposentadoria no INSS, você pagou 20%, fez uma contribuição de INSS no valor de R$ 1.286,71, que é o máximo que o INSS exige de contribuição.
Sendo assim, como se desconsidera tudo que tem antes de 1994, o benefício que você vai receber será pago sobre 60% da média das contribuições. Se você pediu para desconsiderar tudo depois de 1994 e pagou apenas uma, eles vão considerar 60% da média, portanto, ali, dos R$ 6.400, que é o teto. Ou seja, você vai conseguir uma aposentadoria no valor de R$ 3.860,14. Mas isso é na teoria. De acordo com advogados especialistas, isso não é ilegal, pois não se trata de uma fraude. Além disso, ele aponta que isso não deve trazer prejuízos para o governo. Como eu disse, apenas as pessoas que têm 15 anos antes de 1994 seriam beneficiados, que não são muitos brasileiros. No entanto, é fundamental que você tenha a orientação de um advogado para avaliar se é possível no seu caso. Ele vai ter que olhar todo o seu INSS, tudo que você tem de contribuição. Se for preciso comprovar antes de 1994, caso você tenha o direito. Então, é uma estratégia na lei, é uma estratégia jurídica, não tem manobra, logo não tem consequências para aqueles que conseguirem aumentar o seu benefício, não tem consequência nenhuma. Simplesmente vai aposentar com R$ 3.800. Até a reforma começar a valer, então, antes da reforma da Previdência, existia um divisor mínimo, porque as pessoas tinham o hábito, antigamente, de quando chegava próximo da aposentadoria, faltando ali alguns anos para aposentar, começavam a pagar o valor máximo, para conseguir aposentar com o valor máximo. Para acabar com isso, antes da reforma da Previdência, existia um recurso chamado divisor mínimo, o qual funcionava como uma espécie de bloqueio para evitar situações de brecha, conforme foi explicado pelo advogado, né? O divisor mínimo fazia justamente essa redução do valor da aposentadoria, impedindo que a pessoa pagasse só contribuições e ficasse em média somente com um pagamento. Como não existe mais, é possível receber valores baseados no novo cálculo. Então, o que acontecia? Para conseguir uma aposentadoria, eles criaram um divisor mínimo, ou seja, se a pessoa pagou 15 anos, 20 anos, dividia pelo número de contribuições. Então, contribuiu 15 anos, dividia pelo número de contribuições, fazia uma média, você conseguia um salário reduzido. Isso não existe mais. Como eu disse, existe uma brecha que você pode descartar todos os pagamentos que você quiser, a quantia de pagamentos que você quiser, desde que sobrem 15 anos de INSS. Então, nessa brecha, sobra 15 anos antes de 1994, quando não era considerado os valores, você paga o valor máximo, vai receber 60% desse valor. Não é crime, não é ilegal, e para saber se você tem direito, eu recomendo que você busque, portanto, um advogado especialista enquanto há tempo, porque o governo está prestes a lançar uma medida provisória para acabar com essa brecha chamada milagre da aposentadoria. Então corre atrás para saber se você tem direito. Às vezes você trabalhou a vida toda com um salário mínimo, está próximo de aposentar, pode aposentar aí com mais de R$ 3.800. Eu espero ter ajudado vocês com essa informação. Não se preocupem com detalhes, só procure um advogado e fala, olha, eu quero tentar o milagre da aposentadoria. Trabalhei a vida toda com salário mínimo. Como eu faço? Eu tenho acesso, eu tenho condições, eu tenho direito? Cada caso é um caso. Como eu disse, não é para todos. Eu espero ter ajudado vocês com essa explicação. É um pouco confuso a gente querer passar, pois a lei é extensa e existem vários detalhes que não tem como deixar aqui para vocês. Mas eu acredito que mais ou menos deu para entender. Às vezes você nem tinha contribuições. Tem pessoas que não pagaram a vida inteira. E se elas conseguirem comprovar, por exemplo, uma atividade rural 15 anos antes de 1991, essas pessoas, pagando uma única contribuição, podem aposentar com mais de R$ 3.800. Eu vou ficando por aqui, então compartilhe esse vídeo enquanto há tempo para ajudar as outras pessoas. Meu muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje 18 de junho de 2021. E, infelizmente, assim que o governo lançar a medida provisória acabando com o milagre da aposentadoria, vou trazer para vocês aqui essa informação. Daí a necessidade
de você que não é inscrito já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar informado sobre tudo que está acontecendo. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.